boa noite, gratidão. Mais uma live maravilhosa. Hoje é o nosso último dia da jornada da Criança Interior 2.0. Último dia de live. Tudo bem com vocês? Olá, Dessa Melo. Gratidão, seja muito bem-vinda. Então nós vamos com mais uma live aqui. Hoje um assunto bem potente, né? Que é pouco falado, né? Poucas pessoas sabem. Mas vamos lá. Vou esperar o pessoal chegar. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ter a conversar em mim. A conversar em mim e me perceber. E antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. Vamos lá. Pessoal chegando. Deixa eu mandar convite pro pessoal. Vamos lá pro pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nath Ferreira, terapeuta. Sou canalizadora Master Seed. E estou aqui para vocês na nossa jornada da Criança Interior 2.0. Sim, você permite conhecer mais a sua criança interior, principalmente os traumas aí que são escondidos? Foram 3 dias de lives, foi terça, quarta e quinta-feira, né? Então, permitem-se saber mais. Você tem feridas? Eu creio que você deve ter uma ferida aí. As feridas, elas nos sabotam o tempo todo, seja nos nossos relacionamentos afetivos, nosso relacionamento profissionais, até mesmo nossa vida espiritual. Porque da mesma forma que essa criança ferida, que ela traz esses traumas, nós temos uma dificuldade de ter fé, de ativar a nossa verdadeira fé. Por isso que tem muita a questão de sempre se culpar, se julgar, achar que está no pecado. Então tem várias questões que acontecem na sua vida que você se julga, se compara, e isso não é ser divino. Isso não tem nada a ver com o que Deus escolheu para você. Então, isso são coisas da ferida que está dentro de você, as feridas da sua criança interior. E hoje nós vamos falar sobre o narcisismo e versus empatia, e revelando o segredo da criança interior. Então, compartilhe essa live para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo gratuito, permitindo sim se acolher nesse momento, tá ok? Então vamos lá. Olá, Lourdes, boa noite, muito bem-vinda. Eu vou baixar aqui a música, né, pra gente entrar nesse assunto. Aqui vocês podem fazer perguntas, tudo mais, tá? Espero que a música não esteja atrapalhando, vamos lá. Então vamos lá. O narcisismo versus a empatia, o segredo da criança interior. O narcisismo é a empatia, são as polaridades nas quais você pode se encontrar que interferem diretamente na conexão com sua criança interior. Suas necessidades e desavenças quando criança, entre de 3 a 6 anos, durante a construção do ego. Acontece um processo natural do narcisismo, isso é saudável e esperado para a idade. No entanto, essa fase da criança desperta, que são muitos gatilhos para os pais, os cuidadores, né? Que por falta de autoconhecimento, eles acreditam que isso seja uma afronta. Infelizmente, essa interpretação muitas vezes gera algum tipo de castigo para as crianças. Desculpa. O narcisismo reprimido no passado é expressado hoje. Podemos fazer uma associação com a máscara de oxigênio. Preste atenção. Você lembra qual é a orientação? Primeiro em você, depois no outro, né?
Acontece que, por diversas vezes, ao se conectar com esse narcisismo saudável, você identifica que a sua vida precisa de determinados limites. E impor esses limites no trabalho é um exemplo, né? E pois é aí que é importante fazer isso antes que você adoeça. Só que por essa repressão do passado, você se culpa por pensar na sua qualidade de vida. Então, a prática pessoal e profissional me permitiu chegar nas conclusões que eu vou falar aqui para vocês. E um dos lados dos termos narcisismo egoísta é no outro a empatia excessiva. Precisamos buscar o equilíbrio entre eles. O caminho do meio, essas polaridades mal resolvidas por crenças limitantes, permite que você mesmo, sem entender, entre em relacionamentos pessoais, afetivos, profissionais que atraem a doação excessiva, né? Por um lado, o narcisismo é uma criança que teve pais muito permissivos, ausentes ou até mesmo negligentes. A criança pode se desenvolver no narcisismo sem nenhum controle, tá? E o resultado disso é que você se tornou uma adulta que só quer receber. Já no oposto disso está uma criança que foi abusada emocionalmente, foi forçada a ter responsabilidades de uma adulta antes da hora, e isso desenvolveu a empatia em excesso, que nesse caso existe uma tendência a viver situações em que você acredita que todos são coitadinhos, menos você. Também é normal que você tenha as polaridades distintas para cada área da sua vida, né? E você pode ser narcisista no seu relacionamento afetivo, enquanto no seu trabalho você apresenta um perfil sacrificial. Por isso é importante que você avalie o longo da sua vida. A história Quem Você Realmente É, ambas polaridades, tem benefícios, pois é importante você ter um egoísmo saudável e também que desenvolva aptidões e dons para que possa compartilhar com os outros. As duas polaridades coexistem e exigem controle, tá? Isso pode dar muita tristeza, discussão e vergonha, porque quando você vai para a polaridade do narcisismo, pode se envergonhar por ter ficado agressiva, e quando vai para a polaridade de empatia excessiva, pode ficar ressentida porque se doou demais. Eu recomendo que você é, use a sua consciência nesse momento de olhar para você e falar, tá, o que, que eu preciso agora? O que, que me identificou? Por quê? A jornada da criança interior, né, você vai conversar com a sua criança interior. Então, ela apresentando sinais de narcisismo ou empatia extrema, nós vamos rever o seu sistema de crenças e observar com quem você aprendeu que o narcisismo era ruim e com quem você aprendeu que a única maneira de viver na Terra era se doando e nunca se colocando em primeiro lugar. Essa é uma forma de trazer à tona as esferas em que você foi inserida desde criança, permitindo que equilibre os dois lados ao invés de colocar uma contra o outro, né? Então, gente, é bem comum, né? Essa questão do narcisismo, né? A gente trabalhar toda essa questão, trazer uma consciência maior do que você precisa para você entender o quanto o narcisismo, a empatia, traz esse segredo da criança interior, tá? E na jornada da criança interior, como falei com vocês vão ter a, todo o acesso, né? Permitir todo o acesso e eu vou estar ali auxiliando vocês. Porque caso acontece de você ter essas diagnóstico, né, de narcisismo e empatia. Olá, Naita, boa noite, gratidão, seja muito bem-vinda. Beijo, amada. Então a gente precisa observar, né? Por quê? O narcisismo, ele tem um lado bom e um lado ruim. É preciso ter equilíbrio. Porque se você foca muito na questão do narcisismo, mas entender que ele também traz a empatia. Então, é algo que nós podemos estudar, igual eu falei aqui na live com vocês, mas a gente tem que estudar sobre isso. E
na jornada criança interior que a gente vai analisando, a gente analisa o seu comportamento, os tipos de emoções que você está tendo, o tipo de pensamentos que você está tendo, tá? Para poder a gente ver, tá? Vamos começar daqui, dessa situação, para melhorar essa situação, para que a outra situação tenha uma melhora melhor, tá? Então, o segredo da criança interior, participando da jornada criança interior, com todo o meu auxílio, com todas as coisas que eu preciso estar ajudando vocês, né? Principalmente, a gente já escolhe no início da jornada criança interior, já passou 10 minutos. Já passou 10 minutos. Eu falei um pouco aqui sobre a questão, né, do narcisismo, né? A importância da gente olhar como a criança pode ter os sinais, os gatilhos, né, de narcisismo, mas entendendo que isso também não é algo ruim, é algo para ser observado e pedindo consciência para lidar com a situação, tá? E trazendo o segredo da criança interior. Então, gente, hoje é o último dia da nossa jornada, né? Igual eu falei com vocês, eu já tá encerrando. Eu não vou mais dar essa pauta da jornada, né? Desses 21 dias. Esses 21 dias estão acabando. Depois eu vou trazer um método para vocês, para que auxilie ainda mais na vida de vocês. É um método a qual vocês se permitem olhar mais para dentro de vocês, tá? Mas a jornada em si, lógico, né? Tá num preço muito acessível, tá? Para quem escolhe, as inscrições já estão abertas, tá? São 21 dias de áudios para você escutar, desprogramando crenças, desprogramando trauma, desprogramando situações até mesmo que aconteceu na sua vida. A gente desprograma as células, os caminhos neurais que estão nessa frequência de trauma, de abuso, de escassez, de não conseguir dar certo no trabalho, de não conseguir dar certo nos relacionamentos, toda a questão de harmonizar os chakras, a sua energia, equilibrando em todas as áreas, porque quando a gente fala da criança interior, a gente trabalha todas as 4 áreas da vida, que é espiritual, mental, relacionamentos e financeiramente também, tá? Então, é um combo, mas é como eu falei, vocês precisam ter persistência, constâncias nas atividades. E teve uma dúvida, não consegui fazer algo, me fala. Me fala que eu ajudo. Eu auxilio vocês, tá? Então, isso é muito importante. Além de ter um PDF, né? Com várias atividades a qual você se permite estar fazendo essas atividades para entrar em contato com o seu eu, para sim entrar em contato com o trauma, aquilo que você viveu. Não é que você vai reencontrar aquilo e vai ter até lembranças, ó, a gente entendeu um pouco melhor agora sobre o narcisista, mas entender que isso não é ruim, são coisas, até porque os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham a consciência, eles não tinham o conhecimento que hoje nós estamos tendo, de trazer o quê? Mais consciência sobre os fatos, de entender aquilo que realmente é bom ou ruim. Então, tudo o que eles trouxeram, até essa parte narcisista mesmo, da empatia, isso é passado para nós inconscientemente. Só que tem como mudar, tem como trazer esse segredo, que é o segredo da criança interior. Então, a partir da empatia, que eu vou ler aqui um pedaço para quem chegou depois, eu vou ler a parte aqui, ó. O narcisismo e a empatia são polaridades nas quais você se encontra e que interfere diretamente na conexão com a sua criança interior. As suas necessidades e desavenças quando criança, entre 3 a 6 anos, durante a construção do nosso ego, que é a partir daí que começa a construção do ego, que é de 3 a 6 anos, acontece o processo natural do narcisismo. É natural. Só que, igual eu falei, isso é saudável e esperado para a idade. No entanto, essa fase, a criança desperta muitos gatilhos, né? E para os pais, os cuidadores, por falta de conhecimento, novamente, por falta de autoconhecimento, eles acreditam que isso seja uma afronta. A gente sabe, as crianças, eu falo que eu tenho 2 aqui, ó, uma de 3 e a outra de 8. Sempre tem situações que elas querem o quê?
ter aquela própria percepção delas, que é o momento que ela está se conhecendo ali. Então, ela está nesses gatilhos de despertar que está trazendo o ego e a essência dela, ou seja, o ego e consciência, né? E infelizmente, como eu falei com vocês, essas interpretações. Olá, Aline, gratidão, beijo grande, grata pela sua presença aqui, tá? Todos vocês que estão chegando. Então, infelizmente, essa interpretação muitas vezes gera o quê? Um tipo de castigo para as crianças, né? A gente faz, eu já fiz muitas, eu tenho 3 filhas, então, quantas vezes eu abordei as minhas filhas dessa forma e eu estou aprendendo, né, a ter mais olhar para elas, mais autocuidado com elas, mais compreensão, entendimento. Só que também para mim, na minha fase, quando eu estava na idade dela, não tiveram, porque na minha fase, como aconteceu com elas também, era mais fácil falar, essa criança está com pirraça, essa criança tá com birra, né? É mais fácil, né? Mas é por falta de conhecimento. Então, a partir de hoje, ó, repetindo aqui, ó, para quem tá chegando, ó, o narcisismo, porque nós temos uma percepção diferente do narcisista, né? Então, desde criança, eu vou explicar desde criança como a gente já começa a observar. A criança cresce, obviamente que ela tem que ser entendida, compreendida, assim ela vai mudando, mas muitas vezes uma criança começa assim e ela já cresce aquele adulto formada no narcisista, que é o que eu expliquei numa aula que está nos stories, tá? Quem viu os stories, dá uma olhadinha lá. Então, o narcisismo versus empatia são as polaridades nas quais você se encontra e que interfere diretamente a conexão com sua criança interior. As suas necessidades e desavenças quando crianças entre 3 a 6 anos, durante a construção do seu ego, tá? Porque no caso, o que eu coloquei lá nos stories é o ego, tá? E vocês sabem o que é o ego, né? Acho que eu já falei com vocês aqui o que é o ego. Se eu não falei, o ego é o quê? O ego, ele sempre te coloca para baixo. O ego, ele não aceita... uma pessoa com o ego aflorado, ele não aceita ajuda, ele sempre está ali na permissão de sempre estar certo, ele se critica o tempo todo, muitas vezes ele se acha o tal, né? Então, o que acontece? No processo natural do narcisismo, sejam muito bem-vindos quem está chegando. No processo natural do narcisismo, isso é saudável e esperado para tal idade. No entanto, essa fase de criança desperta. Olá, Lu Costa, seja muito bem-vinda. Boa noite, gratidão. Seja muito bem-vinda. Vocês estão conseguindo entender, né, gente? Quem não conseguiu entender, chegou agora. Eu estou voltando aqui aos poucos, tá? Então, explicando novamente sobre o narcisismo e a empatia, que é o segredo da criança interior, as crianças, elas começam a se autoconhecer e começam diretamente nessa conexão quando criança da idade de 3 a 6 anos. Então, vocês que têm filhos, começam a entender, observar a criança, quando ela está muito aflorada, que ela quer algo, né? Começa permitir ter consciência de trazer entendimento, né? Então, o processo natural do narcisismo, isso é saudável. É esperado para tal idade, 3 a 6 anos. No entanto, essa fase da criança desperta da idade, no entanto, essa fase da criança desperta muitos gatilhos. Os gatilhos para os pais, cuidadores, por falta de conhecimento, de autoconhecimento, eles acreditam que isso seja uma afronta, né? Então, acontece muito quando a criança ela tem aquela opinião dela ali, ela tem a forma dela se expressar, nós acreditamos ser o quê? Uma afronta. Então, eles acreditando que sendo uma afronta, infelizmente, essa interpretação muitas vezes gera algum tipo de castigo para as crianças. Eu tenho uma prima que ela tem uma filha que ela é muito espontânea mesmo. A minha filha também de 3 anos, ela é muito espontânea. Ela fala o que vem na boca e tal. Então, essa prima um dia falou comigo, Nath, o que eu faço? Você que é terapeuta, o que eu faço?
deixa, deixa. Ela não tá fazendo mal para ninguém. Ela simplesmente fez a pergunta, que ela fez uma pergunta para mim, né? Ela olhou para mim, eu tenho, para quem não sabe, eu já tive o vitiligo, e ela olhou para mim, você é branca e preta, né? Você tem um monte de cor. Pra minha prima que ouviu aquela situação ali, ela acha que me ofendeu. Ela achou que a minha priminha me perguntando isso, achou que eu tinha me ofendido, mas não sei se é porque eu também tem pessoas que costumam se ofender, mas eu achei super normal ela falar isso. E hoje eu trago isso muito para minhas filhas. Ó, desde que vocês não estejam desrespeitando as pessoas, vocês podem fazer pergunta. Se você tem uma curiosidade de perguntar alguma coisa, pode fazer. Mas muitas vezes as pessoas acham que isso é o quê? É uma afronta, a criança está sendo mal educada, entendeu? Então, podemos fazer uma associação com a máscara do oxigênio. Presta atenção. Você lembra qual é a orientação? Primeiro em você, a máscara, e depois no outro. Acontece que por diversas vezes, ao se conectar com esse narcisismo saudável, você identifica que a sua vida precisa de determinados limites, né? Então, impor esses limites no trabalho é um exemplo, pois é importante fazer isso antes que você adoeça. Então, muitas vezes nós aceitamos tantas coisas, talvez de uma pessoa que é narcisista, que está ali afrontando você, e isso acontece muito na questão adulta, em relacionamentos e tal, mas você precisa o quê? Impor limites sobre isso. Muitas vezes até sair desse lugar para defender a sua mente, né, a sua saúde mental. Só que por repreensão, né, do passado, você se culpa por pensar na sua qualidade de vida, que muitas pessoas pensam nisso, né? Então, a prática pessoal e profissional me permitiu chegar a conclusões que, em um dos lados, o narcisismo egoísta e no outro a empatia excessiva, precisamos buscar um equilíbrio entre eles, o caminho do meio. Então a gente busca sempre o quê? O caminho do meio. Porque essas polaridades mal resolvidas por crenças limitantes, né, igual eu falei, as crenças limitantes, tem crenças boas que dependendo ali nos ajuda, nos salva, mas tem as crenças limitantes que nos atrapalham, não nos deixam avançar, não nos deixam acreditar que o impossível pode acontecer, né? Então, essas crenças limitantes permitem que você mesmo, sem entender, entre em relacionamentos, né, pessoais, afetivos, profissionais, que atraem uma doação excessiva. Por outro lado, o narcisismo e a criança que teve pais muito permissivos, ausentes ou até mesmo negligentes, a criança pode se desenvolver no narcisismo sem nenhum controle. Lembra? Sem nenhum controle. O resultado disso é que você se tornou uma adulta que só quer receber, que acontece muito, né? Já no oposto disso, essa criança que foi abusada emocionalmente foi forçada a ter responsabilidade muito cedo de uma adulta, antes da hora. E isso desenvolveu a empatia em excesso, que nesse caso existe uma tendência a viver situações em que você acredita que todos são coitadinhos. Você já se pegou sempre falando, coitadinha de fulano, coitadinha de Bertano. Você acredita que é coitadinho dessas pessoas, mas menos em você. Também é normal que você tenha as polaridades distintas para cada área da sua vida. Você pode ser narcisista no seu relacionamento afetivo, enquanto no seu trabalho você apresente um perfil sacrificial. Por isso que é muito importante que você avalie durante a sua longa história quem você realmente é. Ambas polaridades têm benefícios, pois é importante você ter o egoísmo, é importante porque ele vai te salvar também, saudável, ok? E também que desenvolva aptidões e dons para que possa compartilhar com os outros. As duas polaridades coexistem e exigem controle, tá? E isso pode dar muita tristeza, discussão e vergonha. Porque quando você vai para a polaridade do narcisismo, pode se envergonhar e pode ter ficado agressiva, tá? E quando vai por essa polaridade de empatia excessiva, pode ficar ressentida porque se doou demais.
que acontece muito. Então, eu recomendo que vocês permitem entrar em contato com a criança interior de vocês. Eu estou com a Jornada Criança Interior. São 21 áudios a qual você se permite conectar. Ouvir eles é um áudio por dia. Cada dia é um áudio com a temática diferente para trabalhar todas as áreas, para trabalhar emoções, para trabalhar o medo, para trabalhar a carência, para trabalhar a procrastinação, para trabalhar a energia do dinheiro, para trabalhar a energia com pai e mãe, para trabalhar. É muita coisa, tá, gente? Então, e as meditações em um PDF. O PDF tá aqui, ó, um PDF de mais de 60 folhas, ó, muitas folhas, para vocês fazer exercícios, que é muito importante, tá? Então, vocês ouvindo esses áudios e fazendo o PDF, o PDF tá lá na Hotmart, você abaixa esse PDF, imprime ele para ficar mais fácil para você fazer as tarefas, ó. Você vai imprimir esse PDF, tá? E você se permite conectar com a sua criança interior fazendo esse PDF, é um exercício por dia durante os 21 dias e ouvindo um áudio para desprogramar o que são crenças limitantes, bloqueios, traumas da sua infância, questões de relacionamento, equilibrando a sua energia yin yang, tá? Também tá lá. Melhorar a sua questão, você que trabalha, você que não consegue vender, você que trabalha com empreendimento e não consegue vender o seu produto, a gente tem lá desbloqueando energias ancestrais. O que é isso, Nath? O que é desbloquear energias ancestrais? Eu falei sobre isso ontem na nossa live sobre dinheiro. Na nossa live sobre o dinheiro, eu falei muito a questão de honrar a pobreza dos nossos antepassados. Isso é algo inconsciente que é acontecido. Eu dei até o exemplo para vocês do meu avô. O meu avô teve uma infância, uma vida muito difícil, de extrema pobreza. E ele hoje que é aposentado, tem a vida dele, tem a casa dele, mas ele acostumou o quê? A sempre pegar o dinheiro dele e guardar. Ele sempre, mesmo com o dinheiro, ele não conseguia comprar um chinelo, ele não consegue comprar uma roupa, ele fica lá remendando as roupas dele, ele fica lá remendando o chinelo dele, porque ele não consegue se dar para ele um merecimento de prosperar, que seria uma forma dele honrar os ancestrais. Mas ele achou melhor, isso é inconscientemente, tá, gente? Porque ele não tem conhecimento, então ele acha que ele não gastando, ele guardando o dinheiro dele, ele gastando pouco, né? Ele está honrando a memória daqueles que se foram, tá? Mas sabe o que você pode fazer? Olá, boa noite, Aline, gratidão. A melhor forma de você honrar os seus ancestrais que passaram por dificuldade, que passaram por extrema pobreza, é o quê? É você prosperando, é você sendo sucesso em todas as áreas da sua vida, tendo prosperidade em todas as áreas. Quando eu falo prosperidade, não é só em questão do dinheiro, né? Porque prosperidade não é só dinheiro, é você honrar isso, seja na sua vida espiritual, seus relacionamentos afetivos, no seu trabalho, na sua vida profissional, intelectual, emocional e demais, tá? Então, isso é muito importante a gente destacar isso aqui. Então, gente, quem tem essa prosperidade, o dinheiro é só consequência, tá? Lembra que eu falei ontem? Aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, mais será tirado. Essa frase é bíblica e muitas pessoas interpretam essa frase de uma forma totalmente errada. Então, se permitem, venha participar da Jornada Criança Interior, tá? São 21 dias, esses 21 dias, além do PDF, ó, que é um livro, né? É um livro, é um livro digital que vocês podem sim tá fazendo imprimir ele para estar fazendo as tarefas, são muitas tarefas, mais de 60 páginas. E vocês têm os áudios maravilhosos, com temáticas diferentes. Então, os áudios vai trabalhar tanto a parte do medo, a carência, os traumas, a questão de procrastinação, autossabotagem, a questão com o dinheiro, tá? Então, é muita coisa que é trabalhado durante os 21 dias, durante os áudios. Os áudios são 21 áudios temáticos. Oi, Terezinha, boa noite, amada, gratidão. Seja bem-vinda.
Beijo grande. Terezinha é Cid Master, colega linda. Seja muito bem-vinda à live. Hoje aqui, terminando as nossas 3 lives, né, da Jornada da Criança Interior. Então, ó, para você que escolhe participar e tá no nosso grupo, lá vai ter o link lá, tá? Permita, venha participar, adquira já a sua Jornada da Criança Interior. Além dos 21 áudios, além do PDF de exercícios, durante os 21 dias eu estarei acompanhando vocês, eu estarei dando todo o suporte que vocês precisam, tirando dúvidas, ajudando vocês fazendo o PDF de exercícios, tá? E permitindo que seja leve, gente, que seja leve. Tem que ter constância, persistência. Tem gente que virou para mim, Nath, eu não consegui fazer a jornada criança interior. Mas por quê? A minha parte é 50%, né? Eu faço o meu melhor. De 100%, eu dou o meu melhor ali de 50%, mas você também é 50%. Então, você precisa se autoajudar, porque não tem como eu pegar e fazer para você. Então, é importante que você, durante os 21 dias, ouça os áudios, a cada dia, faça a tarefinha do PDF, conecte-se com você mesmo, permita conectar com as situações que estão ao seu redor, com a sua criança interior, tá? Tem exercício de você se conectar com a sua criança interior, exercício com pai e mãe, que isso é fundamental para você se conectar à sua essência, tá? Então, ó, um beijo grande para vocês, tá? Hoje a nossa live foi curtinha, mas foi de muito aprendizado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Gratidão por me permitir entrar na sua casa para estar junto com vocês aí, tá? Mas olha, estarei no grupo, já vou colocar o link lá da Hotmart lá para vocês, tá? Vou colocar nos stories também. Não perca essa última chance, que é a última chance de você participar da jornada da criança interior, porque esse ciclo estará se fechando, tá bom? Então, ó, beijo grande pra vocês. Uma gratidão infinita, tá? Pra todo mundo aí, né? Gratidão por cada um de vocês que se permitiram estar presente aqui, tá ok? Então, ó, beijo e nos vemos lá no grupo e venha participar da Jornada Criança Interior. Se permita ter uma vida mais leve, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Que rapidez, só gratidão. Hoje porque daqui a pouco nós temos mentoria. Eu tenho mentoria às 19 horas, tá? Mas venha participar, porque isso aqui é só uma degustação do que é a